Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio aí do nosso podcast Código Chave, aonde a chave é a nosso guia de estudo da Bíblia e o código é a nossa Bíblia Sagrada. Estamos aqui com vocês, espero que vocês venham conosco para mais um episódio do nosso podcast. Não é isso, Bruno? Segunda semana. Segunda semana, isso aí. Rapaz, empolgação total, né, Diozinho? Benção pura. Muito ânimo, meu irmão. Tá, maravilha. Que bom, né? Gente, a gente apresentou a turma aqui no podcast passado. Espero que vocês tenham aí já acompanhado o primeiro vídeo, curtido, compartilhado. Mas vamos lá, né? Você falou meu nome, você é o Cleidson, isso mesmo. Por onde eu começo seus atributos? Por onde, pastor? São tantos, né? Um servo. Um servo, né? Graças a Deus. Mas ancião da igreja, daqui, da nossa igreja. Regional Jovem também, né? Região 1, da ASIS. Isso aí. Graças a Deus. Muito trabalho. Graças a Deus. Isso aí, muito bom. Tá certo. Então tá aí o Cleidson apresentado, hein, galera? Nosso amigo Joe tá aqui. Preferiu ser chamado de Joe, né? É isso aí, é isso aí. Muito feliz em estar aqui nessa segunda semana, semana. para a gente poder estar recapitulando a nossa lição. Diretor de jovens, tá, galera? Se quiser chamar aí para fazer um intercâmbio, só procurar eles na rede social, Jonatas Veríssimo. Exato, marcar de fazer aquele programa, depois ter aquele lanche. O Aí, meu lanche amigo, não aí pode não tem faltar. como negar o convite. Aí não tem como negar, né? E do meu lado aqui, o mais experiente, o mais, digamos assim, sábio, né? O mais preparado, pastor Madison. Generosidade, bênção pura, sem mistura. Nosso pastorzão, tá certo? Tá aqui conosco também, junto nessa jornada, nessa empreitada. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês estejam já se inteirando aí. A gente quer também conhecer vocês. Comenta ali, né, no vídeo, para a gente saber quem é você, né, para a gente poder responder alguma coisa que você perguntar. Tudo isso daí você pode fazer. Sugestão, crítica. Nós estamos abertos aqui para crescermos juntos. Isso aí. Quem sabe a gente não abre o espaço aqui para mandar um alô para a galera aí, né? Verdade. É isso. Exatamente. Então é isso, galera. Olha só. Nossas redes sociais. Você provavelmente deve estar no YouTube agora aqui nos assistindo, né? No nosso Código Chave Podcast. Obrigado. Já se inscreveu, ativou o sininho para receber as notificações. Ali toda semana, né? Geralmente no sábado vai ser lançado o nosso podcast, antecedendo ao sábado que nós estudaremos na igreja aquele assunto, entendeu? Então é assim que vai funcionar. Então você já está no YouTube, mas você pode procurar a gente lá no Instagram também, tá certo? Código-chave PDC, de podcast, ok? Vai lá, procura nós lá e também manda uma mensagem para a gente vai seguir você de volta. O pessoal da mídia promete que vai seguir de volta. Isso é importantíssimo, né? E nas plataformas de áudio também, né? Nossa, eu tô doido para ouvir a gente lá no como é que é mesmo o nome? Esqueci. Spotify, isso aí. Spotify. É isso aí, tá certo? Nós temos a comunidade no WhatsApp também, tá certo? O link vai estar na descrição aí do vídeo. Se você quiser participar da nossa comunidade no WhatsApp, você é bem-vindo, porque ali você também vai ser ouvido, você vai poder dar sugestões, tá certo? Opiniões, críticas também, nós estamos abertos a isso, tá certo? Para que a gente possa crescer cada vez mais. Estamos só engateando, só começando a caminhar. Só o início. É só o início. Só o início da jornada. Tá certo. Acompanha Primeira a gente lá. temporada, segundo episódio, e juntos aí. nós vamos avançando. E acompanha a gente lá, porque é interessante que você, tanto no YouTube quanto no Spotify, você vai ter a opção no Spotify também de vídeo. Então você pode selecionar os dias da semana que você quer recapitular. Você tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica naquele dia específico, você pode pesquisar lá, né, no minuto e no segundo certo, que você vai saber em que momento da lição que a gente vai estar. Compreenda, compare e tudo mais. Digamos assim, né? A modernidade chega, mas a essência é sempre a mesma. Estudar a palavra de Deus, se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E especificamente no livro de João, né? Que é o verbo, é o título da lição desse trimestre nosso, tá certo? Da chave. Vamos começar então rogando a Deus que esteja presente e que nos abençoe também. Pastor Matos vai orar para nós. Então vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade de juntos podermos estudar e compartilharmos o estudo da Tua Palavra. Amém. Que o Senhor nos ilumine para que possamos entender, compreender e aplicar no nosso viver diário. Que o Senhor, em nome de Cristo Jesus, alcance a cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, aonde estiver. Cada um tem as suas necessidades, as suas preocupações, as suas angústias. E que possamos compreender que nós temos um Deus de graça, de amor e de misericórdia,
e pronto a atuar em nossas vidas, e se necessário for, fazer milagres, para que possamos ser transformados, para termos uma vida melhor aqui neste mundo. Abra nossa mente, fala ao nosso coração, conduz a vida de cada um de nós e todos aqueles que agora estão nos acompanhando. Amém. Nós te oramos em Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Vamos começar, então, do começo, sem muitas delongas. Mas a gente falando sobre crescimento, né? No primeiro podcast, a gente estava segurando o microfone nas mãos. Olha agora como que já cresceu. Já evoluímos, né? Estamos evoluindo, atenção, hein? E vamos evoluir juntos. Juntos, vamos crescer juntos, é isso aí, depende de você. Pega a sua Bíblia, eu sei que vai aparecer aí na sua tela o texto, mas é o texto base que nós vamos estudar do livro de João, é João capítulo 2, a minha já está aberta aqui, tá certo? Eu quero ler apenas 3 versos com vocês, mas se você puder, né, faça isso, leia o capítulo todo, né, gente? É para a gente poder compreender, é melhor ler o capítulo todo. Mas É porque aqui... a gente contextualiza a lição, né, Exatamente. fica entendido, porque aqui a gente vai avançando naqueles pontos principais que a gente tem aqui. Isso aí. E se você tiver todo o contexto em mente, fica mais fácil de entender. E outra depois coisa, de participar com a gente, né? e outra coisa, né? Aqui a gente está tentando ajudar, motivar as pessoas a estudar a lição, mas é de cada um poder buscar o estudo da palavra de Deus por si só, ali se aprofundar cada vez mais. Vamos lá, abriu aí sua Bíblia? Vamos ler os versos 10 e 11 primeiro, depois o 19. Na minha tradução diz assim, ó, no verso 10. E lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ok? Então essa é o primeiro assunto que nós vamos discorrer ali, o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, né? E logo depois, no capítulo 2, no verso 19, falando já sobre outro evento, pastor, nós lemos assim no verso 19: Jesus lhe respondeu, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Oh, polêmicas. Polêmicas, hein? Vamos ver aí então, Joe, o que né, esses versos traz para a gente, né, na tirinha aí, já começando pela tirinha, o que Cleidson também pode trazer para nós aí, o que a lição vai trazer, o início do ministério de Jesus. Achei legal aqui que na tirinha, você vai ver na tela aí, existem 2 quadros na tirinha, né? Um que está relativo ali, ao primeiro milagre de Jesus, e tem uma mocinha ali lendo a Bíblia, né? Ela está ali lendo a Bíblia, e justamente essa passagem, né? E ela diz assim, se não for para casar assim, eu nem caso. Está decidida, Está decidida, exatamente. Noivas de plantão. Quem me dera se todos pensassem assim, né? Porque nesse casamento específico, quem estava presente foi Jesus. Jesus foi um dos convidados do casamento. E ele estava lá. E quando você olha para o milagre que aconteceu ali, né? O que me chama a atenção é o seguinte, quando Jesus está no casamento, milagres acontecem. Né? E milagres silenciosos, como foi esse de Jesus. Que você observa aqui, pelo menos o que eu percebi, que ninguém ficou sabendo dos milagres de Jesus, a não ser aqueles servos ali, nos quais Jesus ordenou que eles enchessem ali as talhas. Né? E aí depois, quando eles foram servir o vinho ali, as pessoas perceberam, como você acabou de ler aí na Bíblia, perceberam que o melhor vinho, né? E quando a gente fala vinho aqui, não é a bebida alcoólica, tá, gente? O suco da uva não fermentado, né? Então, o melhor ele deixou para depois, ou seja, aquele que Jesus operou o milagre. E quando a gente vem para o segundo quadro ali... Rapidinho. E atribuíram esse melhor vinho ao mestre Sala, né? Que experimentou ali também, né? A pessoa que organizava a festa, né? Não a Jesus, como você falou. Né? Foi um milagre silencioso. Exatamente. E já na segunda parte da tirinha aqui, quando a gente vê na purificação do templo ali, que Jesus expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo comércio e negócios ali no templo, na entrada do templo, né? Ali já foi um evento diferente, porque Jesus se manifestou. Jesus apresentou quem realmente ele era. Né? O Filho do Deus Altíssimo, ele prezava pela organização, pela adoração. Da casa do pai dele. Da casa do pai dele. Né? E aí a gente vê aqui, agora a gente já vê o rapaz aqui, né? Não julga, eu faria o mesmo. Né? É verdade. Vai. Então, achei muito a tirinha é muito interessante. Suas impressões, João? Eu achei muito interessante também, realmente, o fato de ela falar assim, se não for para casar assim, eu nem quero, nem caso. E aí eu fico pensando realmente na questão do milagre, né? Imagina um casamento, você tem uma festa ali, celebrar a união,
né, de 2 pessoas, e dentro dessa festa, dentro desse casamento, a gente vê ali um milagre, uma coisa extraordinária acontecendo. E eu acho que todo mundo ia querer casar assim, né? Que noivos, né? Vamos colocar assim os dois. Não gostaria de sonhar assim, que não faltasse nada no seu casamento. E ninguém saísse falando do seu casamento. Fui naquela festa e não comi seria nada. Perfeito. Seria perfeito. É perfeito. E aí, na exatamente. segunda parte, né, o leitor ele replica um meme muito famoso: não julgo, faria o mesmo. Né? A gente vai falar mais profundamente, né, sobre essa questão, sobre esse evento que aconteceu, mas eu acho que é uma coisa que desperta em todas as pessoas essa mesma questão. Né? Não tem como não ficar nervoso com a situação que foi vista ali no templo. Não tem aquela situação assim que a pessoa fala por você, né? Lava sua alma. Eu imagino que foi mais ou menos isso daí que aconteceu ali nesse contexto do templo ali, que muitos queriam, talvez, que aqueles mercadores saíssem dali, né? Então, esse rapaz expressa: não julgo que faria o mesmo. Eu imagino que cada um de nós aqui faria a mesma coisa também. Até comemoraria aquilo que Jesus fez ali. É isso aí, Jesus, bate mesmo, chicotada neles. Mais ou menos assim, né? Vamos para frente, então, no nosso contexto, Joe. O contexto já começa aí trazendo para a gente alguns parâmetros. O que você traz para a gente? Eu li esse título, né, da questão do contexto aí, e aí eu fiquei pensando, né, como que a gente já iniciaria a questão de Jesus como a luz brilhante. E aí o Espírito de Profecia, e aí a lição cita aqui o desejado de todas as nações, lá no capítulo 16, eu dei uma lida lá, e tem, né, oriento aí as pessoas a lerem também, para a gente ter um aprofundamento. Né? A lição ela já direciona no que a gente precisa Até estudar. mesmo para saber o que você está falando é verdade ou não, né? Porque às vezes estão ouvindo a gente. Exatamente. Ele falou lá, eu ouvi dizer, não, vai lá conferir. A gente tem falado isso daqui, a gente também vai replicar aqui na nossa live, né? A gente precisa se aprofundar por nós mesmos. A gente não pode só acreditar no que as outras pessoas estão dizendo, então a gente tem que buscar por nós mesmos o conhecimento. Isso. Então, assim, Jesus ele veio para ser a luz do mundo. Ponto. Toda a missão, tudo que aconteceu foi para esse propósito, nos tirar das trevas. E a lição ela vem até comentando: durante seu ministério, Jesus ele iluminou o coração de quem estava em trevas, com o objetivo de levá-los da incredulidade para a fé. E aí a gente vê em Jesus realmente essa quebra do estigma, porque a gente estava acostumado ali, dentro da cultura judia, de julgamentos. Né? A gente viu muito isso. E Jesus ele bateu muito nessa questão de que nós precisamos transformar as pessoas de uma maneira diferente. E lá, especificamente, lá no capítulo de O Desejo de Todas as Nações, lá no capítulo 16, está falando assim: ouvia-se ali, né, ásperas negociações de preço, o mugido de gado, o balido das ovelhas, o arrolho das pombas e o tinir das moedas, misturado com exaltadas discussões. Nossa. E aí, nessa parte do contexto, a gente também está falando da questão do templo. Quando Jesus chegou no templo, o que estava acontecendo ali? Quando a gente está narrando essa situação, a gente está falando de uma feira dentro do templo. E aí, pastor, já vou te colocar aqui na jogada. Imagina que... Coloca ele na parede. Imagina aqui a gente dentro da nossa igreja, do nosso templo sagrado, de onde também as outras pessoas elas adoram a Deus. Imagina a gente ter ali um estado de feira dentro da igreja, dentro do templo. Como é que a gente reagiria a isso? Você vê que o contexto aí ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Como a gente falou no episódio passado, o livro de João é diferente dos outros evangelhos sinóticos. Né? Sim. A batalha mais forte que Jesus travou no Mateus, Marcos e Lucas foi no deserto. Está escrito, né? Ele tete a tete ali com o diabo. Na tentação, né? Quando ele cai aqui no livro de João, é um conflito direto entre luz e trevas. O tempo todo. As pessoas elas perderam o foco, aguardavam o Messias, mas não conseguiam entender quem era o Messias. Por isso que João faz questão, nós vimos no episódio anterior, de dizer: Jesus, ele é Deus, a todo tempo. Tratando aí desse episódio no templo, interessante que alguns comentaristas dizem que algumas pessoas, elas vinham para o templo negociar, mas aquele produto ali, as ofertas que seriam, né, novilhos, alguns pombinhos,
eles iam para a estrada, as pessoas vinham para Jerusalém, e no caminho essas pessoas eram saqueadas, porque elas traziam ofertas, às vezes ofertas que já estavam separadas há muito tempo de verdadeiros adoradores. Elas eram saqueadas, aquelas pessoas roubavam e depois vinham para vender aquela oferta para outros adoradores, que às vezes chegava de última hora, né, para poderem oferecer. Pastor, Você vê aonde estava o coração das me pessoas, faz lembrar gente. que aqui na nossa região, no nosso estado, tem uma feira muito conhecida, né? Se você teve algo roubado, você vai lá nessa feira que com certeza você vai lá encontrar. Né? Você imagina o adorador indo comprar um animal. Eu conheço esse animal de algum lugar, né? Então isso poderia acontecer também, né, pastor? Com certeza. E isso traz uma certa indignação. Então, a manifestação de Cristo ali foi uma manifestação de justiça e graça ao mesmo tempo, né? Para tentar fazer as pessoas entenderem que a casa de Deus não é uma casa de comércio, é uma casa de adoração. E às vezes a gente precisa ter esse foco, né? Esse feeling de entendermos que nós somos verdadeiros adoradores. E Jesus, nesse conflito de luz e trevas a todo tempo, você vê que no livro de João, o que ele mais deseja e o que ele mais trabalha é iluminar o coração das pessoas. E eu achei interessante aqui, porque quando a gente leva para o estudo da física, né, trevas nada mais é do que a ausência de luz. Né? Então, em qualquer ambiente escuro onde você acende uma luz, a treva é dissipada, a escuridão é dissipada. Né? E aí eu trazendo para esses 2 episódios, que a gente vai discutir muito ainda agora, imagina se Jesus não tivesse presente nos 2 episódios. No episódio do casamento, a luz ia acabar. Né? O vinho, no caso. O vinho ia acabar. E quando acaba o vinho, a festa ia terminar. Né? E o casamento não seria completo. Seria Algo assim, né? Né? Totalmente desconfortável para os noivos e para os convidados. A gente, Cleiton, às vezes, como pastor, a gente usa esse texto de Caná, no capítulo 2 de João, a gente coloca o vinho como alegria, porque o vinho ele era muito importante, muito importante. Então, acabar o vinho era assim, uma falta de cortesia muito grande com os convidados. Então, a alegria acabou. E quem trouxe essa alegria de volta? Jesus. Se ele não tivesse ali, eles não teriam alegria. E no episódio do templo, a mesma coisa. Se Jesus não chega ali e não repreende aqueles mercadores ali, aquelas pessoas que estavam ali, fazendo todo aquele mercado, todo aquele comércio, então o principal objetivo da purificação do templo seria perdido. Não é? O objetivo maior teria sido qual? Estava sendo qual? Simplesmente o comércio. Então a luz chegou ali e dissipou as trevas. E, assim, eu não sei precisar, pastor, me corrige aí, tem um período de silêncio de Deus, né? Do último livro escrito do Antigo Testamento até o Novo... 400 anos, se eu não me engano. Foram 400 anos de silêncio. De silêncio de Deus até que Jesus viesse à Terra e começasse o seu ministério. Olha o tanto que o povo, vou colocar entre aspas, esteve por si só. E por isso que essas coisas aconteciam ali no templo. Muitas pessoas talvez seriam abençoadas por ter ali alguém vendendo algum animal que ele pudesse comprar para que ele pudesse se ofertar. Maravilha, muitos poderiam ser abençoados, mas o foco foi perdido. O foco da adoração, o foco do sacrifício, o foco do arrependimento foi perdido. Então começou com uma feira, como foi bem colocado aqui. E a gente né? percebe como que a luz de Cristo brilhou em ocasiões e de maneiras diferentes, mas com um propósito de salvação. Né? Para mostrar que ele é Deus, realmente. Lá em Caná, ele brilha para trazer a alegria de volta. E agora ele traz ordem e tenta as pessoas se voltarem para a verdadeira adoração. Maravilha. Vamos focar, então, no milagre? Milagre não, né, Cleiton? A lição fala sobre o primeiro sinal, né? Primeiro sinal. Vamos focar aí, pastor. Fala para a gente o primeiro sinal de Jesus ali. Quantas lições, aliás, quantos casamentos o senhor fez que o senhor usou esse sermão? Usou o milagre, o primeiro milagre. Interessante, né? O primeiro milagre de Cristo não foi na igreja, né? Não foi curando um leproso, dando vista cega. O primeiro milagre dele acontece numa ocasião social, né? Num encontro social, num casamento. A preocupação que Jesus tem com o bem-estar das pessoas, com a alegria das pessoas. Às vezes a gente aplica o bem-estar, que a preocupação que Cristo tem com as famílias, né? Se a gente for dividir aqui, a gente poderia dividir isso aqui, esse contexto todo aqui em 4 partes. Primeiro, Jesus numa festa de casamento. Ponto. Está acontecendo o casamento, Jesus como convidado. Aquele lugar ali era um lugar, era a cidade de Natal, uma cidadinha pequenininha. Caná de Galileia era pequena, cidade de Natal. Provavelmente, Jesus realmente foi convidado como um amigo daquele pessoal. Jesus era conhecido ali. E lá estava Jesus naquela festa. E, de repente, ele estando ali, surge um problema. Acabou o vinho, acabou a alegria. Aí vem a preocupação, e agora o que nós vamos fazer?
Gente, naquele tempo, aquilo ali era algo assim que não podia acontecer. Acabou o vinho, não podia acontecer de maneira nenhuma. É um problema. Hein, pastor, duas coisas. Jesus era festeiro. Gostava, Não é gostava de alimentar a galera. Gostar de uma isso aí. confraternização. né? Gostava de ficar com as de um pessoas, junta né? panela. Gostava. Eu gostava, né? Nossa, isso é tradicional da igreja adventista. Muitas comunidades evangélicas também fazem muita festa, muita junta panela, né? Sim. E Jesus gostava Mas de uma a Bíblia festa. dá esse contexto, né? Haverá festa no céu, quando o Com pecador se certeza. arrepende. A festa da ceia das bodas do Cordeiro é uma festa. festa. Então a gente vê assim como Cristo se apresenta para a gente como alguém assim próximo, amigo, simpático, né? Eu vejo Cristo dessa forma. Embora ele mostre em um episódio que embora ele seja feliz, alegre, amigo, companheiro, mas ele gosta da ordem. Sim. Né? Mas ele está próximo sempre aqui. E agora, festa de casamento, Jesus nessa festa, vem um problema. O melhor da festa naquele momento acaba, que é o vinho. Aí acontece um milagre. Acontece um milagre. Depois de acontecido o milagre, Jesus transforma água, né, em vinho e vem a reação. Né? As pessoas surpreenderam, porque o vinho que se serve após, e isso parece que já estava em fim de festa, né? Fim de festa. Quando eles passam a tomar aquele vinho agora, eles falam assim, poxa, o melhor ficou para o final, né? Que não era o comum, né? Então, assim, agora outro detalhe aqui interessante, é que embora o vinho, a falta de vinho é uma falta de cortesia, ocasionou momentaneamente um desconforto né? ali, mas aquela não era a grande necessidade ali. Não era, de maneira nenhuma. As pessoas elas precisam entender que a presença de Cristo ela faz a diferença. O milagre, quando ele acontece de uma forma bem discreta. De acordo com o texto, acredito eu que poucas pessoas viram aquele milagre acontecer. Talvez não foi ali aberto a todos. Não né? foi. As pessoas não Interessante. sabiam o que estava acontecendo. O que dá a entender que aconteceu ali nos bastidores, né, bastidores. da festa. Exatamente. O que eu Até entendi- discreto Jesus era. Né? É o que eu entendi, que só aqueles servos que estavam ali que presenciaram o milagre. No geral, o que acontece? As pessoas elas perceberam ou desfrutaram do resultado, mas o que havia acontecido para chegar ao bom vinho, muitos deles, tanto é que eles falam, nossa, mas deixaram o bom vinho para o final? Isso mostra que, pelo menos por essa declaração, aqueles que fizeram essa declaração, eles não tinham noção do que havia acontecido. Então, assim, Deus, às vezes, ele age de maneira muito sucinta, muito discreta, na maneira como ele atua na nossa vida, os milagres de Deus. E às vezes a gente nem percebe. Hein, pastor? Deus Outra agindo. coisa que não eximiu de acontecer foi a presença de Jesus, não eximiu de acontecer o problema. Né? A gente Verdade. vê em outras situações, Jesus dentro do barco, mas a tempestade acontecendo lá fora, não é? E Jesus estava presente, foi convidado, Maria, Jesus e seus discípulos estavam ali também. Então estava todo mundo convidado. Isso quer dizer que não vai ter problema? Não, teve um problema, mas teve uma solução. Na nossa vida também vai ser da mesma forma. O fato de eu seguir a Jesus, de eu ser da igreja, de eu ser um cristão, de eu ser um crente, usa o termo que você quiser, né? Isso não vai me eximir de ter problemas. Aliás, eu acho que a gente vai sofrer mais problemas ainda, né? Perseguição e tudo mais. Na verdade, eu acho que a gente tem uma percepção maior de que o que a gente está passando é uma aprovação ou um problema. Mas é a certeza da vitória em Jesus, da certeza da resolução do problema em Jesus. Entendeu? Então, muitas situações da nossa vida, talvez que a gente não tivesse uma saída, uma solução, um caminho a tomar, vem Jesus e mostra, com sua luz, né, que ele veio trazer a luz, vem Jesus e mostra a solução. Não só mostra, como dá a solução para os problemas da nossa E na vida. maioria das vezes essa solução ela vem de maneira assim muito imperceptível, né? Muito imperceptível. Às vezes você está vivendo um momento de tribulação, de preocupação, angústia, inquietação, circunstâncias adversas, e você nem percebe, e você mesmo diz, eu não sei, de repente as coisas mudam. Né? De uma hora para outra, de um estalar de momento dedo. para outro, assim. São as ações de Deus que são tão imperceptíveis, a maneira como Deus age, que a gente fica assim, perplexo. Né? É muito comum, às vezes, as pessoas dizerem assim, poxa, estava tudo conspirando para dar errado, mas de repente ele mudou de opinião. De repente, né,
Me chamaram lá e falaram, não, você pode continuar. Tava tudo certo para que a outra pessoa fosse aceita na entrevista de emprego. Isso aí. Do nada, me chamaram. Exatamente. É amor Você de já Deus. estava dando com perdido o seu telefone, então, eu falei, ó, você tem tempo para vir aqui amanhã? Então, a maneira como Deus age, às vezes, é imperceptível. É maravilhoso. Outro detalhe que a gente encontra aqui nesse milagre é a maneira como Jesus se dirige aquelas pessoas em relação à sua mãe, né? Chamando de mulher. Alguns acham assim, não, que falta de respeito. Que tenho eu contigo. Não é? Que machista. Parece que Jesus foi arrogante, né, naquela hora com a própria mãe. Exatamente, a mãe dele, né? Então, assim, mas não é. Se você ler o contexto da época, Jesus, ao se dirigir com essa palavra à sua mãe, não é um contexto onde simboliza ofensa, desrespeito. Pelo contrário, demonstra que Jesus tinha carinho e respeito para com sua mãe, quando ele dirige assim, sabe? Então, mas Jesus aqui mostra uma coisa. Aqui não foi falta de carinho nem falta de respeito com a sua mãe. Mas Jesus deixa bem claro que Ele é Deus. E que não é o ser humano que vai interferir nas suas ações. Isso. Não era ela quem iria dizer a hora que ele iria começar e tal. Exatamente. Ele deixou claro. Foi com essa a carinho, resposta, né? Foi essa a resposta e ficou bem Exato. claro. Ficou bem Com claro. carinho, com amor, com respeito, que eles entendiam na época, mas Jesus assim, Jesus deixou bem claro assim, eu sou Eles Deus, entendiam nas na entrelinhas ele deixou, eu sou Deus e eu sei a hora que eu vou agir. E às vezes a gente precisa entender, porque às vezes nós queremos conduzir a maneira como Deus dirige a nossa vida, até orando. Você vê que ela, quando se dirige, vai lá, faça o que ele vos disser. Ela demonstra humildade, submissão, confiança, né? É assim que ela faz. Mas e certeza de quem ele era. de quem ele era, mas como se tivesse assim, talvez de maneira imperceptível, determinando o que ele deveria fazer. Às vezes a gente se ajoelha com confiança, né? Com certeza, com humildade, mas querendo que Deus faça na hora que a gente quer e da maneira que a gente Da quer. forma que a gente quer. Então, fica bem claro aqui. Deus é Deus. Ele é um Deus de amor, de graça e misericórdia. Mas ele tem a sua hora. E a hora, aparece muito, né, nesse contexto aqui, a palavra hora. Né? Hora, é chegada a minha hora. Né? A hora em que vai vir o Filho do Homem. Jesus ora. A palavra hora apresenta-se para a entrega de Cristo, para o momento que ele vai voltar a essa terra pela segunda vez. Pastor, eu gosto muito de um termo que a Bíblia usa, é a plenitude do tempo. Tudo aconteceu no tempo que deveria ter acontecido. Tudo. Maravilhoso. Vamos seguir No tempo certo no tempo de certo. Deus. De Deus. Vamos seguir adiante, porque só nesse milagre aí a gente fica aí o tempo todo, né? Ô, glória. Nesse sinal, tá certo? Aí vem a purificação do templo. Qual templo? O templo físico ou Jesus estava falando de algum outro templo? Interessante isso, né? E aí a gente já contextualizou aqui, colocou, né, algumas opiniões que a gente trouxe na tirinha mesmo. Bom, se eu estivesse ali e não fosse um dos mercadores, né, também não sejamos hipócritas, que a gente poderia estar na condição de um mercador ali vendendo alguma coisa, eu estaria muito satisfeito com a limpeza que Jesus tinha feito. Agora imagina se eu ou você aqui somos um desses comerciantes que tomava ali, claro que Jesus não bateu em ninguém, né, mas ele usou ali o chicote para que pudesse, né, espantar o pessoal, digamos assim. Os mercadores, para que Jesus pudesse ali purificar um local de adoração, para que Jesus pudesse ali limpar o local onde as pessoas iriam para adorar, mas na verdade elas estavam ali se perdendo na adoração. Eu acho que isso acontece muito com a gente, quando a gente frequenta a igreja por puro comodismo, tradição, ou porque você nasceu na igreja, né? Não vem com a piadinha que nasceu no hospital, não, né? Ou porque você nasceu na igreja, aí você acaba se acostumando com aquilo dali. Você vem para a igreja, às vezes, sem ser com sentido de adoração. Aí você vem para conversar com alguém. Eu volto a falar, né? O fato deles estarem ali vendendo, em si, não era pecado, porque muitos, talvez, eram abençoados porque vinham de longe. Muitos peregrinos, exatamente, vinham de longas longe. distâncias para Beleza. trazer um animal, talvez tenha dificuldade. Ponto. Então, você vir à igreja com algum outro propósito,
quer conversar com alguma pessoa um problema que você precisa resolver, não é? Que você vai ter uma participação na igreja que você não pode faltar, vários fatores, mas a gente não pode cair no comodismo de vir à igreja sem ser para adorar. Eu ainda trago assim, outra lição dentro dessa parte de purificar o templo e desse contexto que a gente está falando de Jesus estar lá e tentar purificar ali de forma literal. Literal. Talvez a gente vai dar o benefício da dúvida aqui. Realmente iniciou de uma forma assim de bom grado, a gente pode dizer assim, vamos fazer uma coisa boa aqui, facilitar. Talvez se a gente já deixar aqui esses itens para sacrifício, pessoal, os peregrinos, muita gente via de longe também, né, pastor? Então talvez não conseguiria nem trazer o sacrifício, porque seria uma viagem ali muito custosa, muito difícil. Então deixaria já umas coisas disponíveis ali para poder facilitar esse momento, né, de adoração e reverência. E aí, a lição que eu trago é a seguinte: muitas coisas, ou quantas coisas em nossa vida, talvez, vão iniciar com um propósito bom. Nobre, né? Nobre. E em algum momento, no meio do caminho, essa coisa pode se desvirtuar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás ele também utiliza coisas boas, bons propósitos, boas ideias, talvez para subverter a mente de todos, a mente dos jovens, e aí que dali se tornar uma A gente conversou sobre isso em algumas outras lições, né? Uhum. Que uma bênção pode se tornar uma maldição. Você recebe uma bênção, seja ela financeira, de saúde, seja o que for, uma bênção, ela vai e acaba se tornando uma maldição. Como isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E isso daqui que está acontecendo é uma bênção. A gente pode se desvirtuar e tomar um outro caminho que não é o propósito que nós colocamos aqui, que é pregar o Evangelho, que é trazer as pessoas, né, aos pés de Jesus, mais perto da palavra, entendeu? Então a gente também pode se desvirtuar. E é o que estava acontecendo ali. E Jesus precisou fazer aquele rebuliço todo ali, né? Pastor, muitas vezes dá a nós a entender, a Bíblia deixa claro que não, mas que Jesus ali, ele se irou, ele chegou ao ponto ali pertinho de pecar, a gente sabe que ele não pecou, tá? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequei, né? É o cuidado que a gente tem que ter, porque as manifestações de Deus, né, e a gente está falando de Cristo aqui, nós temos a tendência de comparar as manifestações humanas. Por exemplo, a Bíblia fala em alguns momentos que Deus se arrependeu de criar o homem. O arrependimento humano, ele vem seguido de um reconhecimento de um erro. O arrependimento de Deus, ele vem seguido de uma tristeza profunda, né? Então, há esse sentimento. Deus ali manifesta, Cristo manifesta aquilo ali. O que a gente vê não é um Deus irado, mas um Deus triste querendo trazer ordem, porque o templo que era para ser o centro da adoração, o templo para o judeu, né, ali em Jerusalém, era símbolo de esperança e de grandeza. Houve um episódio que Jesus... Orgulho para eles. Orgulho para eles, né? E eles perderam que aquilo ali era um lugar de se encontrar com o Senhor, de ter a vida transformada. Houve um episódio que Jesus descia com os seus próprios discípulos, né? E disse que o templo era uma coisa esplendorosa, lindo, de mármore branco, aquela frente, bordada de ouro. E Jesus descia do Monte das Oliveiras com os seus discípulos numa tarde, e o sol da tarde estava pairando sobre a parede, reluzia aquilo, brilhava. Pensa, aquele mármore branco, límpido, né, reluzente. Eles falavam, olha que coisa linda. O orgulho, até os discípulos falavam com orgulho, porque o templo era símbolo da grandeza e da esperança do povo judeu. Jesus olha e fala assim, vai ficar pedra sobre pedra quando ser derribado. E agora, aquele Jesus lugar... quebrava os paradigmas. Não é? A maneira como Jesus trabalha é justamente mostrar aos homens, gente, não tem sentido essas coisas se a verdadeira adoração não alcança ali. Então, quando Jesus ele age ali, ele não age com ódio, né, com orgulho no coração, com raiva. É uma decisão de poder mostrar àquelas pessoas qual é o verdadeiro sentido. Talvez a maneira mais... quando a gente, talvez uma linguagem mais próxima, é quando um pai ele corrige um filho, né, da maneira correta. Ele faz aquilo, ele age, mas não é com raiva, é com amor, tentando corrigir. E às vezes as pessoas não entendem, porque tem gente que fala assim, não, acha que Jesus pegou e toma seus canalhas, foge daqui. Não essa era a intenção de Cristo. Não era. Jesus Mas ele foi firme, né? Foi firme, com dor no coração.
imagino com lágrimas nos olhos, ele falou, isso aqui não é esse o propósito. Exatamente. Esse lugar aqui não é para isso. E o que ratifica isso, pastor, é que a gente estava falando ali de uma questão, a gente pode até dizer que dentro do que foi colocado ali, a gente pode falar que existiam pessoas poderosas ali, que eram sacerdotes, né? Que comandavam o templo. Então, o que aconteceu ali é que virou um esquema. Né? Os vendedores estavam ali, eles tinham que pegar esse dinheiro, entregar para os sacerdotes, e aí estava acontecendo, mas era uma coisa que ninguém falava nada. Mas talvez já estava naquele momento de... gente, isso daqui está meio complicado, né? Não devia estar assim, mas vamos... Alguém estava se enriquecendo. Deixa quietinho, não vamos falar nada não, que é melhor ficar quieto, né? E aí, Jesus ali, de uma origem humilde, ele, de certa forma, ele não está chamando a atenção só dos vendedores, dos comerciantes, dos ambulantes que estavam ali. Ele também estava repreendendo as grandes autoridades, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, quem poderia ter ali como responsabilidade aquele templo. E em nenhum momento do que é narrado na história aqui, eles intervêm. Entendeu? Porque muitos deles, acredito, que tinham lucro com aquilo também. Sim, mas mesmo assim eles não ficaram para brigar e falar, rapaz, quem é você para você poder chegar aqui e fazer um negócio desse? Você está pensando que você está onde? Né? Essa clássica, você sabe quem eu sou? Muitos deles poderiam... Você sabe com quem você está falando? Exatamente, e isso não aconteceu. E aí eu estou falando isso por quê? Porque a gente está falando ali de Jesus de uma origem... os judeus, eles respeitavam muito a questão da autoridade, né? Dos cargos políticos. Ainda hoje acontece, né? Qualquer sociedade isso vai acontecer. E mesmo naquele contexto ali de repreensão, de Jesus, meu amigo, botando para quebrar, para acabar com aquilo dali que estava completamente errado, não houve uma repressão imediata ao que estava fazendo. Então eles reconheceram que o que estava acontecendo ali era errado. Não, a maneira como Jesus age, e o Espírito Profecia fala isso, as pessoas, há algumas ações de Cristo que as pessoas temem pela sua manifestação. Eles não foram incisivos, mas no capítulo 2, verso 17, no verso 18, que é mais claro, né, do contexto, diz assim, então os judeus, esses judeus aqui são os líderes, eles perguntaram, que sinal você mostra para fazer essas coisas? De certa forma, eles questionaram, eles ficaram ali, Jesus recebeu reações diferentes pela sua ação. Então, havia o grupo ali de líderes religiosos que eles pediram, mostra para nós um sinal. Que você tem autoridade para fazer isso que você... Eles questionaram. Eles não interviram, mas eles questionaram. Aí qual foi a resposta de Cristo? Foi o verso 19 que é o texto-chave. O que ele diz lá? Ele diz assim... Destrua. E em 3 dias eu levantarei. Aí, ele lançou... Quanto tempo foi gasto para a construção do templo? Nossa. E aí Jesus agora desafia eles, falando assim, 3 dias eu vou reconstruir tudo. Isso na cabeça deles deu um nó. Eles queriam um sinal. Exatamente. Faça. Faz. Né? Mas a gente vai ver para frente que não era a construção do templo, né? Não era esse templo que Jesus Mas estava só falando. que, Cleiton, hoje, na ótica que a gente tem, no conhecimento, que a gente já leu lá para frente, já voltou e leu e voltou, a gente sabe que Jesus estava falando dele. Mas e aqueles líderes ali não sabiam? Como assim? Os próprios discípulos ainda não sabiam, porque o seu ministério... E eles demoraram a compreender o ministério de Jesus, né? Eles não sabiam que Jesus estava falando dele mesmo. Esse camarada deve estar louco, falando que um templo desse, que Salomão lá demorou a construir o dele. Esse eu acho que não era o de Salomão, né? Era reformado, né? Era reformado, eu acho. E aí vem, Jesus fala que vai destruir em 3 dias. Que loucura é essa? Você vê que a forma metafórica, né? Como é que Jesus ele se pronuncia. Essa era a visão dos líderes. Queriam um sinal. Então, dá um sinal. Eles ficaram preocupados com aquela ação de Cristo. Que autoridade você tem? Dá um sinal para a gente. Por outro lado, haviam pessoas justas, sinceras ali, que estavam aguardando um grande milagre de Jesus na porta do templo. Aí, qual foi a resposta de Jesus? Nenhum grande milagre, né? A sua resposta veio para todos eles ali, quando ele diz assim, destrua o templo em 3 dias, nós vamos ver se eu não vou levantar. Aqui, pastor, no parágrafo da 2ª coluna ali, diz assim, os judeus estavam ansiosos por um milagre impressionante, mas em vez disso, Jesus fez uma afirmação que só poderia ser testada no futuro. Ou seja, a gente já compreende, né, o que aconteceu. Eles pediram um sinal, Jesus deixou ali
né, deu uma deixa, digamos assim, mas eles só iriam, os próprios discípulos só compreenderam depois que Jesus ressuscitou. Ah, lembra quando Jesus estava lá no templo, que ele falou, agora ele ressuscitou em 3 dias, né? Era disso que ele estava falando do próprio corpo dele. Interessante, como que Jesus, né, ele trazia para perto dele o futuro. Ele trazia para perto dele o futuro. Ele já dava umas deixas, né, de que ele iria ressuscitar, que ele iria morrer, que ele iria ser açoitado, que ele precisava passar por essas situações. Ele deixava tudo isso para os discípulos. E o que eu acho mais interessante é que os discípulos não compreendiam nada. Nada, Mas nada. aí- Sabe o que é nada? Eles só compreendiam aquilo que acontecia ali no momento. No momento. Mas do que era do futuro, para Imediatistas, né? Tudo ali. e eu acho que eles se fecharam muito na situação de assim, Jesus é rei, nós vai reinar, vai tirar a gente do jugo de Roma, Roma. e pô, beleza. Aí tudo que acontecer nesse sentido, beleza, aí eu vou entender. Não sabiam de nada, sabe de nada, inocente, né? Não sabiam de nada. Mas é isso, gente, vamos passar para frente, que senão também a gente fica... Não, e dando sequência aí, você vê que Jesus, no início do seu ministério, ele inicia o seu ministério focado no fim do seu ministério. Interessante isso. Mesmo ali em Caná, quando ele faz o milagre ali no casamento, na boda, você vê uma manifestação abundante da graça de Deus. E essa manifestação da graça de Deus, ela se reflete em Cristo Jesus, quando o Filho de Deus, né, demonstra ali o próprio Deus oferecendo o seu Filho como assim a maior manifestação de amor testemunhado pelo universo, oferecendo seu Filho em sacrifício. Ali está a graça de Deus. É assim, Maravilha. é claro, Jesus está ali demonstrando essa graça, né, naquele casamento. Jesus ajuda aquelas pessoas. Ele não tinha obrigação nenhuma. É a manifestação da graça de Deus a todo tempo, pensando na salvação do homem. Quando Jesus está ali na purificação do templo, quando ele cita a destruição daquele templo e o levantar aquele templo em três dias, ele está se referindo a ele mesmo, que aconteceria com ele, que é o verdadeiro templo. O verdadeiro templo. A todo momento, Jesus ele está no início do seu ministério, mas sempre focado lá no fim do seu ministério. Entendi. Sempre focado. Então, é bom quando você estudar a lição, você tenha isso em mente. Tudo apontando para o ministério de Cristo, do começo ao fim. Então, aí a gente encontra aqui, a gente vem a rede semântica aí, né? Cada um de vocês tem as suas do palavras. momento Cleiton, você quer fazer hipertenso. O que você escreveu aí, Cleiton? É isso aí. Rapaz, entendimento é a palavra da rede É isso semântica, aí. né? Eu coloquei aqui conhecimento, sinal. Achei interessante quando o guia de estudos ele traz a palavra sinal, né? No lugar de milagre, Isso aí. no lugar de Sim, ação, sim. né? Que realmente são sinais que Jesus deixava, e como você disse, né? Jesus deixava os sinais e os discípulos não compreendiam naquele momento. Né? E quantos sinais nós precisamos ter o entendimento desses sinais hoje que são fáceis para nós. A minha palavra até que eu coloquei, né, na verdade são uma frase aqui, é compreensão do fato, o entendimento. Por que eu coloquei compreensão do fato? Porque algo acontecia, mas os discípulos não compreendiam. Então, para a gente ter um entendimento mesmo das coisas, a gente precisa compreender o fato ali, tá certo? E ver que aquele fato, ou se está falando de alguma coisa de momento, ou se está falando de uma coisa futura, né? Eu volto a falar, volto a frisar. Eu sei que é muito mais fácil hoje a gente saber, porque a gente vê na palavra de Deus aquilo que já foi revelado, né? De todos os assuntos ali e tudo mais. Talvez eu acho que a única coisa que a gente não consegue compreender de fato mesmo é a volta de Jesus, que a gente ainda nunca viu, né? Mas o restante ali da palavra de Deus, a gente consegue ter uma compreensão porque tem a sua revelação. Mas os discípulos, naquele momento, naquela época, com Jesus, não compreendiam de fato ali o que estava acontecendo. Eu Joe. coloquei até grande conflito, porque assim, quando a gente fala de entendimento, o que a gente vê do contexto é relutância, né? Os discípulos eles não estavam entendendo, mas mesmo depois que Jesus tentava fazer eles entenderem,
eles se negavam a entender, ou às vezes eles não queriam entender. Não, e senhor, é eu não quero. muito o que acontece também com a gente. Jesus ele tenta explicar as coisas aqui dentro da Bíblia, e às vezes parece que a gente faz força para não entender, ou a gente verdade. reluta para poder entender, Ou a gente entra em não negação, quer. ou a gente não quer, entra em negação. Faz de desentendido. Tem E muita assim, gente assim, esse né? contexto a gente está falando de várias respostas. Jesus colocou a resposta que destruiria o templo em 3 dias, seria reconstruído. E o que gerou? Gerou mais dúvida de o que ele estava falando. E aí eu coloquei aqui na minha rede semântica o grande conflito, ou conclusão, porque todas as respostas elas serão verdadeiramente dadas. Só depois esclarecido, né? Tudo vai ser esclarecido maravilha. lá no grande conflito, na conclusão de tudo que aconteceu. O motivo de ele ter vindo aqui na Terra também, né? Que está incluso, está dentro desse contexto. E aí eu acho que assim, só nessa conclusão que a gente vai ter o verdadeiro entendimento de tudo que aconteceu. Mas, de qualquer forma, eu tinha um professor que ele dava na aula de vez em quando, né? Preparando a gente para a prova, né? A gente fica, aluno fica preocupado, né? O que vai cair na prova? É. E ele falava assim, olha os sinais. Aí ele dava uma matéria, dava uma coisa importante, aí ele já falava assim, olha os sinais. Aí, opa, então é isso aí, vai cair na prova. Então Jesus ele vai dando sinais do que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer, né? Mesmo a respeito da sua volta. Ele não marca data para nada. Eu achei interessante que coloquei nessa rede semântica foi a graça como a fonte da salvação. A graça como a fonte de salvação. A todo tempo, Jesus, nos seus atos, né, ele, compreensíveis ou não, ele demonstra graça e com o intuito de salvar o homem. A todo tempo, a todo momento, ele se manifesta como Deus Salvador. Compartilhe conosco, Joe, então, a sequência. Amplo também, né, esse título aí. Essa lição de quinta-feira ela traz muitas coisas, mas a gente já pode começar já falando sobre um contexto assim político, né? E quando a gente fala de política, a gente está basicamente falando desse tema aqui, ironia e mal entendido. E o que aconteceu com Jesus foi o quê? Ele falou algumas coisas e as pessoas ali, o povo, estava utilizando ou modificando o que ele estava Ou seja, falando. a fake news já existe há 2000 anos atrás. Não é de hoje. A fake news não é de hoje, é de muito tempo atrás. E isso vinha acontecendo. E aí a lição fala que da questão do milagre, não ficou tão claro, como a gente já debateu aqui, como a gente já falou, que não ficou claro o que tinha acontecido. Simplesmente foram beber, acabou o suco de uva, ninguém também ficou sabendo. Mas só que quem estava nos bastidores sabia. E aí agora, como é que nós vamos resolver? Jesus resolveu o problema e, né, quando foi para lá, como a gente viu, os resultados estiveram, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, o processo, mas sabia dos resultados. Poxa, guardou o vinho bom para o final? Então, assim, foi resolvido. Não ficou claro, né? Talvez tenha tido um mal entendido ali, mas foi resolvido. Na questão do templo, também, justamente eles utilizaram o que Jesus falou, ou não entenderam, ou, né, a forma como eles... Mas o que você está querendo dizer? Você vai reconstruir esse templo, que demorou 46 anos aqui para ser construído, simplesmente assim? Então, assim, já foi criado ali dúvidas, mal entendido. Então, esses ruídos de comunicação, eles acontecem, não é de hoje. Mas, assim, o que eu acredito que isso ficou claro e que ficou bem definido é que qual era a missão de Jesus naquele momento. Os judeus eles estavam esperando o libertador. Os judeus eles estavam esperando o libertador há muito tempo. Aquele que viria a liberá-los da carga, do peso, né, de outro estado, de outro governo. O governo romano ali, eles tratavam, né, os judeus de uma forma muito ruim e eles precisavam sair de toda... Do jugo que eles desse estavam. jugo que era colocado ali. E, como o pastor até comentou, né, se você pode reconstruir, se você é tão grandioso, eles basicamente falaram assim, então mostra aí que você é capaz. E eles estavam esperando aquilo dali, e talvez eles se mostrasse da forma que ele poderia, que ele tinha capacidade como Deus, talvez o impacto seria até diferente, mas ele não estava querendo utilizar esse meio, o meio da força, para poder libertar o povo. A questão do mal entendido aí no terceiro parágrafo. As pessoas que conversavam com ele, ou seja, com Jesus, usaram isso como argumento para criticá-lo. Elas entenderam mal as palavras de Cristo, não percebendo que, na verdade, ele estava se referindo ao seu corpo como verdadeiro templo. Né? Aqui falando sobre o templo. Mas quantas vezes Jesus foi tentado ser colocado assim, vamos colocar em maus lençóis,
pelas palavras deles, o pessoal tentava distorcer aquilo. Não, como assim? Olha lá, ele está curando no sábado. Olha lá, os discípulos deles estão catando milho lá no sábado. Olha isso. Então, tudo isso eles tentavam usar e nada mais era do que um mal entendido, porque eles não compreendiam as ações e palavras de Jesus. E nem os próprios discípulos não compreenderam a princípio o que Jesus disse aqui. Eles foram entender depois. Muita coisa os discípulos não entendiam, porque Pedro falou, né, Jesus falou, já não nesse contexto, mas, digamos assim, semelhante, né? Jesus falou que precisava morrer e tudo mais. Pedro falou, não, jamais, não deixaremos o Senhor morrer. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Você não está entendendo o que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que morrer. Não é que eu vou morrer, independe da sua força. Não, eu tenho que morrer, eu vou morrer. Esse é o propósito. Eles queriam um sinal e a resposta de Cristo foi dada como o maior sinal que poderia ser dado, a sua própria morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Quer sinal maior que esse? Maior do que esse. Ficou muito claro e evidente. Fora os sinais sobrenaturais que aconteciam, né? O véu do templo se rasgar de cima a baixo ali na morte de Jesus. Muitos milagres acontecendo, que não é uma coisa normal, né? Pessoas que eram ali paralíticos, cegos, mudos, falando, endemoniados, sendo curados. Tudo isso é uma forma sobrenatural. E ainda assim, havia-se muito mal entendido, né? Ou mal intencionados. Ou mal intencionado. Aí eu queria trazer para os nossos dias de hoje, né? Quantas pessoas saem da igreja ou deixam o caminho de Jesus, abandonam a fé por mal entendidos? Porque não compreendeu, às vezes, uma situação, não compreendeu a verdade da palavra de Deus, né? Não compreendeu aquilo que Jesus quer para a vida dela, o propósito. Então, tudo isso a gente, né, pode trazer para os nossos dias de hoje, que não haja mal entendido, né, entre nós. E a experiência que a gente tem com Cristo, ela é muito importante, né? Você vê que Jesus entra em alguns episódios polêmicos, em alguns episódios críticos da vida de pessoas, e ele transforma, né? Talvez você pode se lembrar aí de algum episódio da sua vida, algum episódio ruim, que inesperadamente se transformou em bênção. É a ação de Deus, é a maneira, né, como nós vimos lá, né, de forma sucinta, discreta, Deus ele vai agindo na nossa vida. João ele não está preocupado aqui simplesmente em apresentar a vida de Cristo, né? Ele mostra os eventos que seguiram, né? Alguns eventos bons, outros conflituosos, né? Algumas dificuldades, algumas alegrias. João ele faz questão de mostrar todo o contexto e mostrar quem é Jesus. Maravilha. É aquilo que pode dar saída da nossa vida. A gente precisa entrar no consenso agora, Cleiton. Precisamos finalizar nosso episódio de hoje, né? Então, já deixar um recado para você que está nos acompanhando, nos assistindo aí, tá? Deixa o like, por favor, né? Compartilhe participe conosco, comente bastante, tá bom? Para dar engajamento, para que outras pessoas possam também serem abençoadas, assim como nós estamos sendo, você está aí sendo, né? Mas para a gente finalizar aqui as nossas considerações finais aqui na parte do consenso, eu gostei muito do primeiro parágrafo, né? Onde a irmã White ela deixou escrito lá no desejado de todas as nações. Ela diz assim: ainda não é chegada a minha hora. E ela está escrevendo o texto de João 2, no versículo 4. Essas palavras indicam que todo o ato da vida de Cristo na terra era o cumprimento do plano que existia desde os dias da eternidade. O que eu observei aqui, que o plano da salvação foi um roteiro escrito de uma forma perfeita e todo o cumprimento desse roteiro foi escrito. Né? E a gente pode ver claramente no início do ministério de Jesus e durante todo o seu ministério, e principalmente no início. Aqui a gente viu que Jesus ele tratou no início do seu ministério, ele tratou já deixando claro o que aconteceria no final. Deu uma deixa, né? Exatamente, deu spoiler para isso. Então, o mais novo sempre usa o termos atuais. Tô velho. Mas quando a gente olha todo esse contexto, toda essa perfeição nesse roteiro, né? Esse projeto que foi criado desde antes da queda, a gente olha como que tudo é perfeito. E a gente começa a observar que esse roteiro foi escrito e a gente sabe qual é o final desse roteiro. Que esse roteiro só vai finalizar quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Exatamente. Então a gente tem que estar preparado também.
E assim como que os discípulos não compreendiam perfeitamente aquilo que Jesus dizia ou aquilo que ele deixava, hoje nós temos o privilégio de compreender, porque a gente tem em mãos esse roteiro. A gente tem a oportunidade, o privilégio, mas será que estamos usando Exatamente. dessa oportunidade, desse privilégio, né? De correr atrás do conhecimento para a nossa vida, daquilo que acontece diariamente e daquilo que possa acontecer no futuro também? Isso é para a gente refletir. O plano de né? Deus sempre foi para toda a criatura, para que ele pudesse, para que nós pudéssemos ser um templo de habitação do Criador. Mas com a entrada do pecado, nós, os seres humanos, a humanidade, né, cessou. A própria lição fala sobre isso, né, de sermos o templo de Deus, porque agora nós ficamos obscurecidos e contaminados pelo pecado. O nosso coração agora ele não revela mais a glória de Deus, mas com a encarnação do Filho de Deus, o plano de Deus ele se cumpre para a humanidade, né? E Deus passa a habitar com a humanidade por meio da sua graça salvadora. E agora o nosso coração, novamente em Cristo, se torna um templo de habitação. Amém. Glória a Olha Deus. que bênção, né? Maravilha. Jesus, como João disse, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo habitou entre nós. Exatamente. Porque ele quer habitar no nosso coração, na nossa vida e fazer da gente nova criatura, né? Amém. Glória a Deus. Acho que o pastor fechou com chave de ouro, né? Então, Cleiton, ora para nós. É Vamos findado nosso tempo. Mas não vamos esquecer das nossas redes sociais, Sim, sim. né? No YouTube. No YouTube, no Instagram Exatamente. e no Spotify. Spotify. Tá bom? Tem Facebook também, gente? Eu sou da época do Facebook, hein? Tem Facebook também. Por enquanto, acho que não. Não? Mas quem sabe Quem no futuro. sabe? Olha lá, hein? Não me deixa de fora, não. Mas vamos orar? Vamos orar, né, para a Cleiton, gente ora pra finalizar, nós. então. E a gente espera vocês de novo aqui no próximo episódio, tá bom? Você que está aí, se você puder, feche seus olhos, eleva o seu pensamento aos altos céus e vamos orar. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Amém. Temos em nossas mãos, ó Pai, a lição, esse guia de estudos, ó Pai, que é a chave para que nós possamos desvendar o código que é a Bíblia Sagrada, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender, ó Pai, aquilo que a Tua Palavra tem preparado para nós. Amém. Obrigado mais uma vez por tudo, continue nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Isso aí. Tchau, galera. Um abraço para vocês. Até a próxima. Nossas redes sociais, hein? YouTube, tá certo? Código-chave, podcast. Instagram, Código-chave PDC, tá certo? Código-chave PDC. E o Spotify também. Você pode só ouvir a gente ali no carro também. Tá bom, gente? Não esqueça. Comente, compartilhe, mande no grupo da família. Olha lá, meus amigos estão lá fazendo podcast. Tá só começando, segunda semana. Valeu, galera. Valeu. Abraço pra Um todos. abraço. Tchau. Valeu, tamo junto. Valeu.